Olá, doutor Segundo, urologista, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Cima. Um canal que fala da sexualidade masculina. Como ele mesmo diz, um canal pra cima. Fala da disfunções sexuais, ejaculação precoce, anatomia, melhor comportamento da sexualidade masculina. Hoje o tema é melhor técnica de engrossamento peniano. Acompanhe! Ficaram curiosos com o assunto? Nas nossas redes sociais eu sou bombardeado sobre esse tema. Aumento peniano e engrossamento peniano. Primeiro ponto é esse. A técnica hoje que a gente vai falar é o engrossamento peniano. O que é engrossamento? Quando a gente tem um pênis, a gente mede o tamanho dele no comprimento, que é o aumento do tamanho que alguns pacientes nos questionam. E o segundo ponto é a diâmetro, a grossura. Isso também é tão procurado como aumento peniano. Com a evolução, a gente cada dia hoje está focando num tipo de produto para você usar como, digamos assim, como essa nova substância que vai estar aqui debaixo do seu pênis. É um produto que é menos agressivo, mais natural e daqui para o final do vídeo vocês vão ter mais ideias sobre isso aí. É importante que antes de falar sobre as técnicas, as qualidades, o material, a melhor material que a gente usa para engrossar esse pênis desse homem que não está satisfeito com a sua grossura, primeiro falar o que é uma grossura natural, ou seja, normal. Isso aí é muito conceitual. Quando a gente diz que o ideal de um paciente ter tantos centímetros de diâmetro e o outro ter mais ou menos é normal, mas é pessoal. Quando você procura um cirurgião plástico, que você quer fazer uma cirurgia plástica, estética, no seu nariz, na sua orelha, na sua boca, no seu lábio, tecnicamente não tem como dizer uma orelha normal ou o nariz normal é assim. É uma coisa sua. Quando o homem nos procura questionando que tem um pênis que tem lá 15, 12 centímetros de diâmetro, é anormal, não quer dizer que isso eu vou chegar a dizer para ele, isso aí é normal, porque é da personalidade, é pessoal do ser humano querer aquela anatomia. Lógico que a gente como médico, a gente tem que explicar todos os riscos, os benefícios de qualquer técnica estética, que isso é uma técnica estética, e esse paciente decide. Na prática, a gente considera um pênis normal de 10 centímetros na fase flácida, ou seja, ele mole, em torno de 10 centímetros seria um pênis dentro da faixa de normalidade. Mais seria acima maior, seria acima da normalidade, e menor que 10 seria um pênis muito fino, né? E esteticamente fora da média da população. E o pênis ereto, que é esse aqui, um pouco duro, acima de 12 centímetros seria o normal e abaixo seria um pênis fino para avaliação de um pênis ereto duro. Mas como eu falei agora há pouco, é muito pessoal. Eu já tive pacientes que tinham pênis de 9 centímetros, 8 centímetros, estava muito satisfeito com o seu diâmetro, achava que está com a sua anatomia e não tinha nenhuma queixa, não precisa tratar. Por outro lado, já peguei pacientes que tinham pênis 13 centímetros, dentro de uma grossura, um diâmetro dentro do aceitável, mas na cabeça dele, ele queria um pênis um pouco mais grosso e ele não estaria aceitando, né? Isso aí é onde a gente avalia e conversa com os pacientes para a melhor técnica para desenvolver o engrossamento peniano. Daí, como eu falei, primeiro é o conceito, né? O conceito é se você tem um pênis grosso, um pênis fino ou normal, que você não está satisfeito. Segundo, a escolha do material. É isso que a gente vai falar. Hoje, como novidade, que a gente tem um material, lógico, com a evolução da medicina e dessa técnica, testou-se vários produtos, vários materiais, desde produtos que a gente chama endógenos, que é do organismo, com uma gordura, que você fazia uma lipoaspiração, injetava, até produtos exógenos, que é fora do organismo, que hoje tem muitos proscritos, deram muito problema, do silicone, o PMMA e outros produtos que deram muita sequela. Hoje a gente está chegando mais ou menos ao produto, digamos assim, o ideal é o uso do ácido hialurônico. Esse ácido tem umas grandes vantagens em relação aos outros produtos. Primeiro, porque ele já é um componente do nosso organismo, sendo que é retirado e produzido em maior escala. Com isso, por ser um produto que a gente já tem esse ácido na corrente sanguínea, nos tecidos, ele consegue ser mais, digamos, parecido com a pele, a consistência do tecido natural. Ele dá menos efeitos de reações colaterais, como rejeição,
e ele é mais, digamos assim, quando você está tanto o pênis na fase flácida quanto na fase ereta, ele lembra mais a consistência quando o paciente toca ou a sua parceria toca, que não tem produto injetado ali. E por último, se o paciente não gostar, de alguma rejeição, tiver alguma complicação, existe uma enzima, ou seja, uma substância que a gente pode desintegrar esse ácido aplicando, ou seja, reverter o produto. Daí, esse produto hoje é a grande novidade, né? E existe também esse ácido hialurônico específico, ideal, de consistência para a pele do pênis, porque esse ácido é tanto utilizado também para preenchimentos de estéticos dos lábios, das partes faciais, da parte estética também do rosto. E esse específico ácido hialurônico que a gente usa nessa concentração, nessa consistência, é específico para a região peniana. Daí, se você pensa fazer um preenchimento peniano, fazer um alargamento da região peniana, procura um especialista. Geralmente a gente indica, procura um urologista, um médico cirurgião plástico que tenha, primeiro, certificação, que fez o curso, que desenvolveu a técnica, que também adaptou à sua realidade, para aí não depois não ter problema de procurar profissionais, digamos assim, que depois tenha problema nas consequências de complicações depois desse procedimento, que é um procedimento, apesar de ser um procedimento simples, é um procedimento que tem que ter um acompanhamento do médico especialista. Agora vamos falar da técnica específica para a aplicação desse ácido. Mas antes, deixar aqui nas minhas redes sociais, Dr. Segundo Urologista, e também a rede social do Canal Pra Cima. Lá também a gente posta muitas informações e às vezes nos stories a gente tira dúvidas, a gente participa, fica mais, digamos, interativo com os nossos seguidores do que aqui no canal do YouTube. Eu te convido, se for interesse seu, seguir nas nossas redes sociais. E também, né, que você está gostando desse vídeo, o YouTube sempre valoriza muito se você dá aquela curtida, comentar. É uma forma da gente estar aqui, tomando, deixando de estar ali na minha vida, estar aqui, digamos assim, trabalhando e divulgando essa informação aí para a comunidade e sempre nos ajuda a crescer. Vamos falar agora da técnica da aplicação do ácido hialurônico. Você aplica uma substância nessa região aqui, debaixo da região da pele, existe uma técnica específica, como eu falei, cada profissional que fez o curso, que está preparado e está qualificado, que vai fazer essa aplicação. Aqui, essa imagem aqui, vocês podem entender que é o pênis, né? Que é essa estrutura aqui, ó, cortada assim. Se vocês perceberem, existem dois corpos cavernosos. Essa região aqui, que é dos corpos cavernosos, é onde enche de sangue e vai providenciar a ereção masculina. Essa região aqui é a região da pele e o produto é aplicado nessa região aqui, próximo às estruturas eretoras, sendo que não é injetado nem na estrutura eretora, nem muito próximo da pele. Existe a técnica correta. Normalmente a gente faz uma circunferência do produto e essa circunferência do produto, ela geralmente a gente focaliza mais na região dorsal, que é onde o homem tem aquela aparência que a ereção está maior quando a gente aplica no dorso. Cada colega, existe uma técnica específica do volume, onde melhor aplicar, que dá um aspecto mais natural à sua ereção. É interessante também comentar que a aplicação não é eterna. O ácido hialurônico ele é reabsorvido naturalmente e é outra grande vantagem, que a gente usaria a enzima caso o paciente queira tirar, mas com um período de média de 2 a 2 anos e meio, ele precisa de um retoque. Daí a gente tem que também alertar os pacientes dessa necessidade do retoque. E questão de custos, e questão de antes e depois, que às vezes muitos pacientes, manda uma foto, como é que fica o resultado? A gente não pode divulgar imagens, porque dentro da legislação brasileira existe um site que eu vou colocar aqui, lá no link, do antes e depois de alguns resultados dessas aplicações. Caso vocês tenham interesse, dá uma olhada, é um site que está nos Estados Unidos, legalmente lá pode ter, eu vou colocar aqui embaixo para vocês dar uma olhadinha e ver. Questão de custos, questão de outros pontos, depois a gente pode fazer um vídeo só falando um pouquinho de custo, porque também me perguntam muitos. Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente deixa aqui o pedido aqui, deixar um comentário, alguma dúvida que a gente deixa os links específicos, tá bom? Normalmente a quantidade de ácido hialurônico que é aplicado varia de paciente para paciente, porque às vezes você tem um pênis menor ou um pênis maior. Geralmente, em média, a gente aplica de 15
a 30 ml. E o ideal é que o seu profissional ele não aplique tudo numa sessão só, de 2 a 3 sessões. E cada sessão ele vai modelando melhor o ácido, para com isso evitar as lombações, ficar mais estético, tá certo? E de 2 a 3 sessões você veja se vai precisar dos 15 ml ou dos 30 ml. Em média, cada sessão aumenta 0,7 centímetros de diâmetro, ou seja, se o seu paciente tem um pênis em torno de 10 centímetros de diâmetro e ele aplica em 3 ou 4 sessões de 15 a 20 ml, ele vai ali para 12, 13 centímetros de diâmetro. O aspecto, digamos assim, visual melhora muito essa estrutura. Um ponto interessante que os pacientes nos perguntam se aumenta o tamanho do pênis esse ácido. A resposta é não. A aplicação do ácido, a ideia não é aumentar o tamanho do pênis, e sim o diâmetro, a grossura. Existe muita propaganda enganosa que fala que se você usar o ácido hialurônico, você vai conseguir aumentar o tamanho. Do aspecto flácido, a gente às vezes até consegue um aumento de tamanho, porque o pênis flácido, às vezes a gente até brinca, num dia frio, num dia molhado, a gente tem um pênis que murcha, não é isso? Porque ele contrai e relaxa nos dias que está mais calor, digamos assim, né? Mas o que é que acontece quando aplica o ácido hialurônico? Na fase flácida, às vezes, por ser uma substância um pouco mais dura, um pouco mais resistente, realmente o pênis flácido dá um aspecto de volume maior, dá um aspecto de que ele é um pouco maior nessa fase. Agora, na parte ereta, ele não vai ganhar ereção. Ele vai apenas aumentar o diâmetro quando o pênis estiver ereto. E o canto de aplicar, geralmente a gente aplica mais na haste peniana. O que é a haste? A haste é essa estrutura que vai daqui para cá. A cabeça, que é a glande, normalmente a gente não aplica o ácido hialurônico, porque a cabeça ela já é envolta de muito sangue, ele tem uma estrutura vascular e é preferido evitar, ou seja, você vai ganhar um diâmetro até aqui a base do pênis próximo da cabeça. A cabeça ela não vai aumentar de diâmetro. Isso aí é o que a gente preconiza, melhores técnicas, a gente seja mais prudente. E outro ponto também que eu já comentei agora há pouco, esse produto, ele, além de ele ser bastante biocompatível aqui com as estruturas penianas, caso o paciente nessas sessões se queixe de lobulações, se queixe de uma não bem aplicado produto em algumas áreas, a gente pode ir fazendo os retoques e deixando mais natural. E também se ele se arrepender, não gostar, alguma rejeição, alguma dor, a gente aplica uma enzima, que é uma substância que vai desmanchar e voltar ao que era antes e diminuir as complicações. Quanto às lobulações, tem pacientes que a gente aplica e eles até gostam, diz que fica até mais interessante, mas aí cada um tem a seu gosto. O que é que você acha? Deixar o pênis cheio de lombinhos, né? Tem um paciente que pediu, ele ficava um lombinho sim, um lombinho não, um lombinho sim, e ele disse que a parceria gostava dessas ondinhas. Aí você bota no seu comentário o que é que você acha. Ou deixa lisinho, ou deixa lombadinho, aí vai a cargo de cada um. Brincadeiras à parte, a gente aqui agradece a todos que ficaram até esse final do vídeo, tá certo? Aqui de lado tá passando. E você comenta aqui, você tinha vontade, ou tinha coragem, ou tem desejo de fazer um grossamento peniano, tá bom? Dr. Segundo urologista, te convido para os próximos vídeos. Um abraço.